Meu nome é Angelina, e durante muito tempo eu realmente acreditei que minha vida em Riverside Heights era estável, tranquila e até admirável aos olhos de quem olhava de fora. Acordava cedo todos os dias, antes mesmo do sol se levantar por completo, e caminhava pela casa em silêncio, observando como cada detalhe parecia cuidadosamente arrumado por mim, é claro, enquanto o mundo continuava indiferente ao meu esforço. A chaleira começava a apitar, o cheiro do café se espalhava pela cozinha e eu organizava a mesa com uma precisão que ninguém reconhecia, mas que eu mantinha como parte do ritual que me ajudava a lembrar que eu ainda existia ali dentro. O relógio parecia sempre correr rápido demais quando eu estava sozinha, e lento demais quando Mark estava em casa. Enquanto eu preparava o café da manhã, ouvia o barulho dos passos dele descendo as escadas. Ele surgia sempre arrumado demais, ocupado demais, distante demais. O celular colado ao ouvido, a expressão séria, o terno impecável. Ele raramente olhava para mim, mas quando olhava, era como se não me visse de verdade. Eu dizia bom dia e recebia apenas um murmúrio apressado, sem emoção, sem reciprocidade, sem qualquer traço do homem pelo qual eu me apaixonei anos antes. O toque da mão dele na mesa, as reclamações sobre compromissos, a forma como ele se afastava quando eu tentava ajeitar sua gravata, tudo indicava uma frieza que eu fingia não notar. Em alguns dias, ele chegava a dizer, não precisa se esforçar tanto, enquanto colocava meia torrada na boca, como se cada gesto meu fosse exagero ou inutilidade. Depois que ele saía batendo a porta, deixando para trás apenas o cheiro do perfume e o eco da sua indiferença, eu me sentava sozinha à mesa e encarava o prato intocado que eu preparava para nós dois, imaginando quando foi que deixei de fazer parte da vida dele. Meu talento para design, que um dia havia me enchido de propósito, estava guardado em caixas no escritório da casa, caixas que Mark dizia ser bagunça desnecessária. Eu passava horas limpando, reorganizando, trocando objetos de lugar, tentando encontrar uma forma de transformar aquele espaço em algo vivo, mesmo quando tudo ali parecia frio. Às vezes eu parava diante de uma parede que eu mesma havia pintado e deixava a mão deslizar sobre a superfície, lembrando de quando eu tinha sonhos meus, sonhos que não dependiam da aprovação de ninguém. Os dias passavam cheios de tarefas invisíveis. Eu lavava roupas, ajustava cortinas, verificava contas, resolvia problemas domésticos, regava plantas, respondia mensagens que Mark nunca lia e mantinha uma casa inteira funcionando com perfeição, mesmo que ninguém se importasse. À tarde, quando o sol atravessava as janelas e iluminava o chão de madeira, eu sentia uma mistura estranha de calma e tristeza. Eu costumava me sentar no sofá com uma xícara de chá quente e observar as partículas de poeira dançando no ar, pensando em como tudo parecia tão bonito e tão vazio ao mesmo tempo. Parte de mim queria gritar, outra parte apenas desejava que alguém percebesse minha existência. Quando Mark chegava à noite, o silêncio entre nós era tão grande que parecia preencher a casa inteira. Ele se jogava no sofá, suspirava alto, reclamava do trabalho e dizia frases como hoje não, quando eu tentava conversar. Eu contava pequenas coisas sobre meu dia, flores que comprei, receitas que testei, lembranças da minha antiga carreira, mas ele respondia com distrações, olhando para o celular, rindo de mensagens que eu fingia não ouvir. Às vezes eu perguntava, está tudo bem? E ele respondia, só cansado, uma desculpa repetida tantas vezes que virou muleta para esconder tudo o que eu ainda não sabia. Quando a casa finalmente ficava silenciosa de verdade, eu caminhava pelos corredores descalça, tocando as paredes, como se pudesse encontrar nelas alguma parte de mim que eu tinha perdido. Observava o quarto organizado, a luz fraca do abajur refletindo no espelho, a cama arrumada demais para um casal que já não dividia mais a mesma vida. E ali, no silêncio da noite, eu permitia que lágrimas escapassem sem fazer barulho, porque até para chorar eu sentia que precisava ser discreta. Eu vivia sustentando um mundo que não me sustentava de volta. Mas eu não percebia, não completamente. Eu achava que aquilo era casamento, que aquilo era amor, que aquilo era normal. Só que, no fundo, bem no fundo, uma pequena parte de mim sabia que eu estava desaparecendo um pouco mais todos os dias. E mesmo assim, eu continuava tentando ser a mulher perfeita que ele dizia querer, sem imaginar que aquela perfeição silenciosa seria justamente o que acabaria me destruindo, antes de finalmente me libertar.
Eu me lembro com uma clareza quase dolorosa do dia em que conheci Mark, como se minha memória insistisse em repetir aquela cena só para me lembrar da ironia que viria depois. Eu estava na faculdade, carregando uma pasta enorme cheia de esboços para um projeto de design quando esbarrei nele no corredor. Os papéis voaram pelo chão e ele riu, não de mim, mas com aquela facilidade despreocupada que fazia qualquer pessoa acreditar que o mundo era leve ao lado dele. Ele se abaixou para me ajudar e disse: "Você tem mãos de artista", e naquela época aquilo soou como um elogio lindo. Hoje soa como uma mentira bem ensaiada. Mas eu não sabia. Como poderia saber? Ele parecia encantador demais para esconder algo obscuro. Nos meses seguintes, Mark se tornou uma presença constante na minha vida. Aparecia com cafés durante as aulas da manhã, me convidava para estudar juntos, me perguntava sobre meus projetos e sorria de um jeito que fazia eu acreditar que ele realmente me enxergava. Foi fácil me apaixonar por alguém que parecia tão seguro, tão decidido, tão cheio de planos. Ele falava sobre o futuro com uma convicção quase arrogante, mas eu via aquilo como ambição, e quem, aos 20 e poucos anos, não se impressiona com ambição? Eu via nele um homem que sabia o que queria. Ele via em mim alguém moldável. Nosso relacionamento avançou rápido, rápido demais talvez. Ele me levava a restaurantes elegantes, me apresentava para amigos influentes, falava sobre nossas viagens futuras e fazia promessas que pareciam sólidas como pedra. "Eu vou te dar tudo", ele dizia, segurando minha mão como se estivesse fazendo um voto eterno. E eu, iludida pela intensidade daqueles gestos, acreditava que tudo aquilo era amor. Cada atitude dele parecia cuidadosamente calculada para me fazer sentir especial, protegida, escolhida. O tipo de amor que você vê em filmes românticos e acha que nunca vai acontecer de verdade, até acontecer. Quando ele me pediu em casamento, eu chorei. Chorei porque achava que era o início da vida dos meus sonhos. Chorei porque ele falava do meu talento como se valorizasse, como se apoiasse, mas ao mesmo tempo me dizia frases que, hoje, eu vejo com clareza: "Você não precisa se preocupar com trabalho, eu cuido de tudo, vai ser bom para nós se você puder se dedicar à casa, sua arte vai ser um hobby perfeito." Na época, essas palavras pareciam carinho. Hoje, vejo que eram cercas invisíveis sendo erguidas ao meu redor. Depois do casamento, as mudanças foram lentas, quase imperceptíveis. Não houve explosão, não houve briga, não houve transformação repentina. Ele apenas começou a ocupar mais espaço, o meu espaço. Eu parei de aceitar convites de amigas porque ele dizia que eu ficava muito cansada no dia seguinte. Parei de criar meus projetos porque ele dizia que a casa precisava de mim. Parei de buscar trabalhos porque ele dizia que isso atrapalharia nosso equilíbrio. Até que um dia percebi que eu já havia parado tudo. E eu nem tinha percebido quando. O mais cruel é que Mark sabia exatamente como esconder esse controle atrás de um sorriso gentil. Ele dizia: "Eu só quero o melhor para nós", enquanto segurava minhas decisões nas mãos dele. Ele sorria nos eventos da empresa, apresentando-me como minha esposa linda, e eu achava que aquilo era amor, quando na verdade era posse disfarçada de elogio. As esposas dos colegas dele olhavam para mim com compaixão e eu não entendia o motivo. Sorrisos educados demais, comentários vagos demais, olhares demorados demais. Eu ignorava tudo, porque estava ocupada demais acreditando na versão do casamento que inventei na minha cabeça. Com o tempo, comecei a sentir falta de mim mesma, mas não sabia onde me procurar. A mulher que sonhava em decorar casas, em ver seu nome em revistas de arquitetura, em criar ambientes que fariam alguém se sentir acolhido, essa mulher foi ficando pequena enquanto a esposa perfeita de Mark crescia. Eu passava horas olhando meus antigos cadernos de desenho, sentindo uma saudade que eu não sabia nomear. Era a saudade de uma vida que ele nunca quis que eu tivesse. O mais irônico é que, mesmo apagando cada parte da minha identidade, Mark ainda dizia: "Você é a melhor parte da minha vida", como se aquilo fosse me manter quieta. E manteve, por um tempo. Porque naquele ponto da minha história, eu ainda acreditava que amor e sacrifício eram a mesma coisa. Eu não fazia ideia de que ele estava construindo algo muito diferente, uma ilusão. Uma vida perfeita apenas por fora.
Uma prisão linda demais para ser percebida à primeira vista. E eu, sem saber, era a peça mais fácil de moldar naquele jogo que ele chamava de casamento. Eu não sei ao certo quando começou, mas houve um dia em que o silêncio dentro da minha casa deixou de ser apenas silêncio e passou a ser um aviso que eu ainda tentava ignorar. O comportamento de Mark, antes apenas distante, ganhou uma nova textura, algo mais afiado, mais escorregadio, como se cada gesto dele carregasse um segredo que eu ainda não estava preparada para ver. Ele já não chegava em casa no horário de sempre, e quando chegava, vinha com um cansaço estranho, pesado demais, teatral demais, como se estivesse atuando para me convencer de algo que apenas ele sabia. Eu tentava não alimentar suspeitas, mas aquela sensação incômoda crescia como uma sombra no canto da sala. As noites começaram a mudar. Eu ouvia o clique da porta muito mais tarde, os passos dele arrastando pelo corredor, o cheiro que chegava antes dele, um perfume doce, feminino, que não era o meu. Eu tentava ignorar, levantar hipóteses inocentes, criar desculpas que me impedissem de aceitar a possibilidade da traição. Quando perguntei uma vez por que ele estava chegando tão tarde, ele apenas respondeu, sem me olhar, reunião. Uma palavra solta, fria, definitiva. Eu queria acreditar, mas algo no tom dele me fez engolir em seco. Parecia uma mentira dita tantas vezes que já tinha perdido o gosto. O celular também se tornou um personagem importante naquela fase. Antes, ele largava por aí sem preocupação. Depois, passou a carregá-lo para todos os cantos, até para o banheiro. Se vibrava, ele virava a tela para baixo. Se eu chegava perto, ele mudava de assunto, bloqueava a tela rapidamente ou simplesmente saía do cômodo como se o telefone fosse uma extensão de algum segredo proibido. Certa noite, ouvi uma risada abafada vindo do corredor e, quando me aproximei, ele disse nada, colocando o celular no bolso com a rapidez de quem esconde algo valioso. Aquela resposta ecoou dentro de mim com força, nada. Mas eu sabia que era tudo. Comecei a reparar em coisas que antes eu deixava passar. As camisas dele, que chegavam com leves toques de perfume desconhecido. As mensagens que ele recebia tarde da noite. O comportamento dele nos eventos da empresa, onde as pessoas pareciam me observar com uma mistura de pena e antecipação, como se soubessem de algo que eu não sabia. Em um desses eventos, uma mulher elegante demais para ser apenas uma convidada me lançou um sorriso enigmático. Não era crueldade, era pior, era condescendência. Eu senti um frio percorrer minha espinha, mas virei o rosto, tentando não criar um desastre dentro da minha própria mente. Eu tentava conversar com Mark, tentava puxar assuntos que nos reconectassem, tentava resgatar algum pedaço do homem pelo qual eu havia me apaixonado. Mas ele não queria ser alcançado. Respostas curtas, monossilábicas, e um novo hábito que me incomodava profundamente. Ele começou a me corrigir em tudo, até nas coisas mais banais. Se eu dava uma opinião, ele dizia, você não entende disso. Se eu falava sobre algo que sentia, ele respondia, você está exagerando. Era como se ele estivesse apagando minha voz, apagando minha presença, apagando partes de mim uma por uma. O mais cruel era que eu me peguei acreditando nele. Houve um dia em que me olhei no espelho e sussurrei para mim mesma, será que estou ficando paranoica? Ele nunca gritou, nunca foi violento de forma explícita, o problema é que a violência dele era silenciosa, cortante, calculada, e eu não percebia a lâmina até sentir que estava sangrando por dentro. Cada vez que eu mencionava algo fora do normal, ele dizia, você está imaginando coisas. E como eu já estava emocionalmente cansada, comecei a duvidar da minha própria percepção. Até que um detalhe pequeno, tão pequeno que poderia ter passado despercebido, me atingiu como um soco. Um dia, enquanto dobrava roupas, encontrei um recibo esquecido no bolso da calça dele. Era de uma joalheria famosa, com a descrição de um colar que eu nunca tinha visto. Meu coração errou o ritmo. Não era apenas um presente. Era um presente caro. Um presente escolhido com intenção. Eu fiquei parada ali, com o papel tremendo entre meus dedos, sentindo meu estômago revirar. Algo dentro de mim quebrou naquele instante, como se a verdade estivesse esperando apenas aquele empurrão para se revelar por completo. Quando questionei,
Tentando manter a voz firme, ele respondeu com a frieza de alguém que já treinou aquela mentira: comprei para um cliente da empresa. E então riu, como se eu estivesse fazendo drama. Disse que eu era sensível demais, que estava criando situações onde não existia nada. Mas enquanto ele falava, eu observei seu olhar desviando, suas mãos inquietas, e pela primeira vez eu realmente enxerguei, o homem que estava diante de mim. Naquela noite, deitada ao lado dele na cama fria, eu percebi que o silêncio não era falta de comunicação. O silêncio era uma resposta. Uma resposta que eu não queria ouvir, mas que estava ali, alta e clara. E foi assim que o amor que eu segurava com tanta força começou a escorrer pelos meus dedos, escapando antes mesmo que eu aceitasse que ele havia acabado. Eu só não sabia que aquela era apenas a primeira rachadura antes da queda completa. A gala anual da empresa de Mark sempre foi, para mim, um espetáculo distante, roupas caras, sorrisos ensaiados, pessoas que se cumprimentavam como se estivessem atuando em uma peça onde todos já sabiam suas falas. Mas naquele ano, eu senti o peso do evento muito antes de chegar lá. A preparação começou dias antes, quando Mark passou a agir de forma ainda mais tensa, calculada, como se tudo dependesse daquela noite, tudo para ele, claro, porque para mim nunca passou de uma obrigação silenciosa. Eu observava enquanto ele andava pela casa falando ao telefone, gesticulando com impaciência, praticando frases como "é uma grande oportunidade" e "o CEO estará lá", sempre com a postura inflada de alguém prestes a conquistar o mundo. Eu me sentia pequena ao lado dele, quase como um acessório que ele precisava levar para manter a imagem de casamento perfeito. Na manhã do evento, percebi que ele estava mais frio do que o normal, quase irritado comigo simplesmente por existir. Quando perguntei quais convidados estariam lá, ele respondeu com um "não começa a perguntar demais", sem sequer levantar os olhos. Passei o resto do dia tentando decidir o que vestir, criando combinações e desfazendo todas, sentindo que nada ficaria à altura do ambiente, ou melhor, à altura das expectativas dele. No fim, escolhi um vestido que eu mesma havia costurado detalhes à mão, algo que me fazia sentir bonita, mesmo que ele não notasse. Quando desci as escadas pronta, ele me olhou rapidamente e apenas disse: "Vamos logo, estamos atrasados." Nada mais. Nenhuma palavra que reconhecesse meu esforço. O salão da gala era um mundo à parte, um lugar onde as luzes eram tão fortes que quase cegavam, refletindo nos lustres de cristal como se tudo ali fosse feito para brilhar, exceto eu. Assim que entramos, senti os olhares se virarem, não para mim, mas para Mark. Ele adorava aquilo, o reconhecimento, os cumprimentos, as mãos que apertavam a dele, os sorrisos que se alargavam quando ele mencionava algum projeto. Enquanto isso, eu caminhava ao lado dele como uma sombra, ouvindo comentários que pareciam flutuar no ar: "Lá vem ele. O favorito para a promoção. Com aquela presença, é claro que vai subir." Cada elogio a ele soava como uma nova forma de me empurrar mais para o fundo. E então, em meio ao brilho excessivo, eu a vi. A mesma mulher que, anteriormente, havia me lançado olhares que eu não soube interpretar. Ela estava mais bonita do que antes, ou talvez mais evidente. Vestido justo, postura impecável, sorriso treinado. Foi impossível não notar o modo como ela olhou para Mark assim que chegamos, um olhar que não se dá para um colega de trabalho. Era um olhar de reconhecimento íntimo, confortável, íntimo demais. Meu coração apertou dentro do peito. Eu não precisava ouvir uma palavra para saber que aquela mulher fazia parte da narrativa que Mark escondia de mim. A cada minuto que passava, a atmosfera parecia ficar mais pesada. Conversas que se interrompiam quando eu me aproximava. Sorrisos que não alcançavam os olhos. Comentários sussurrados ao meu redor, como se todos soubessem de algo que eu ainda tentava negar. Eu me esforçava para manter a postura, sorrir, conversar com quem se aproximava, mas a sensação de estar sendo observada, analisada, julgada, me consumia por dentro. A amante, porque eu já sabia que era, circulava pelo salão com uma confiança irritante, como se tivesse mais direito de estar ali do que eu. E Mark? Mark simplesmente a acompanhava com os olhos quando achava que eu não estava olhando. Em certo momento, enquanto ele conversava com um grupo de executivos, ouvi um deles comentar:
o CEO está observando tudo hoje. Eu segui o olhar deles e, no centro do salão, estava Alexander Reed, o homem mais poderoso daquela sala, elegante em um terno preto impecável, expressão séria, observadora. Era como se nada escapasse aos olhos dele. Ele não parecia participar do evento, ele parecia comandá-lo apenas existindo ali. E, por um breve instante, senti que seu olhar passou por mim, não por causa do meu vestido, não por causa de Mark, mas como se ele tivesse percebido alguma coisa que nem eu sabia nomear. A noite continuou arrastada, sufocante, e eu senti que algo estava prestes a acontecer. Era como estar em uma sala fechada onde o ar fica cada vez mais quente, mais pesado, até que você percebe que vai desmaiar se não abrir uma janela. Eu buscava respirar entre as conversas, entre os sorrisos, entre as taças de champanhe, mas o desconforto crescente parecia antecipar a tempestade. E eu estava certa. Aquela festa, com seus brilhos, risos falsos e máscaras perfeitamente encaixadas, seria o cenário exato onde meu casamento implodiria, diante de todos. Eu só não sabia que era apenas o início da ruína, e também o início da minha libertação. Eu senti o ar mudar antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Era como se alguém tivesse apertado uma tecla invisível que diminuía o som do salão, deixando cada movimento ao meu redor mais lento, mais nítido, mais ameaçador. Mark estava a poucos passos de mim, cercado por risos que eu já sabia que não eram inocentes. Ele segurava uma taça de champanhe e gesticulava exageradamente, como se estivesse interpretando para uma plateia que o idolatrava. Eu observei a maneira como seus olhos encontraram os meus, não havia afeto, nem sequer irritação. Era pior, havia desprezo. Um desprezo tão calculado que parecia ensaiado. Quando ele começou a caminhar na minha direção, senti uma tensão percorrer meu corpo. Algo estava errado, muito errado, mas eu não imaginava o tamanho da crueldade que estava prestes a vir. Ele parou diante de mim, tão perto que pude ver o reflexo distorcido das luzes em seus olhos. O salão inteiro parecia acompanhar seus passos, como se todos esperassem por um espetáculo. E eu era o espetáculo. Sem dizer uma palavra, ele enfiou a mão no bolso e puxou as chaves do carro. Não foi um gesto casual, não foi um movimento impaciente. Foi um golpe. Ele jogou as chaves com força contra meu peito, o impacto seco ecoando dentro de mim como se tivesse acertado diretamente minha alma. O barulho metálico caiu no chão, e antes que eu pudesse processar, ele abriu um sorriso torto, debochado, e disse, alto o suficiente para que até o garçom do outro lado do salão ouvisse, vai embora com o mendigo lá fora, Angelina. Ele combina mais com você do que eu. Houve um segundo de silêncio, profundo e absoluto, como se o mundo tivesse prendido a respiração de choque. Eu senti o calor subir ao meu rosto, meu corpo inteiro tremer, minhas mãos congelarem. As pessoas ao redor arregalaram os olhos, algumas levaram a mão à boca, outras riram baixinho, como se aquilo fosse entretenimento de luxo. E, logo atrás dele, como um prêmio exibido, estava ela, a amante, sorrindo com aquele ar de vitória barata. Ela segurou o braço dele e sussurrou algo que eu não ouvi, mas que fez Mark rir, inclinar a cabeça para trás e completar a cena com uma última farpa. Eu estou indo com alguém que realmente merece estar ao meu lado. Eu pensei que fosse desabar. Pensei que minhas pernas cederiam, que meu peito não suportaria o peso daquela humilhação. Mas algo estranho aconteceu naquele instante, eu não chorei. Eu não implorei. Eu não corri. Eu fiquei parada, respirando fundo, sentindo o corte profundo daquela dor, mas também algo mais forte surgindo por baixo dela. Não era orgulho, nem raiva imediata. Era lucidez. Uma lucidez que doía, mas que finalmente me despertava. As pessoas começaram a cochichar ao meu redor, como aves esperando ver sangue. Uma mulher se aproximou apenas para perguntar, você está bem? Mas seu olhar dizia o contrário, ela queria detalhes. Outra virou o rosto, com pena demais para ser sincera. E eu ali, parada, segurando a si mesma para não quebrar em pedaços na frente de todos. Mark se afastou, puxando a amante pela cintura como se fosse a estrela da noite, enquanto eu ainda sentia a marca das chaves no meu peito. A música voltou a tocar, as luzes continuaram brilhando,
mas tudo parecia fora de foco. Era surreal que o mundo ainda estivesse funcionando quando o meu tinha acabado de desmontar diante de tantas testemunhas. Eu me abaixei lentamente para pegar as chaves no chão, sentindo mãos invisíveis de julgamento pesarem sobre mim. O frio do metal tocou meus dedos e eu percebi o símbolo cruel do que aquilo representava. Ele não estava apenas me mandando embora, ele estava dizendo que eu não valia mais nada. A sensação de humilhação foi tão grande que parecia ocupar o salão inteiro, mas, curiosamente, naquele exato momento, algo dentro de mim se alinhou, algo firme, algo silencioso, algo que eu nem sabia que existia. Eu endireitei as costas. Respirei. E, pela primeira vez em muito tempo, senti que algo dentro de mim acordava. Eu só não sabia que, nos próximos minutos, o mundo de Mark cairia com a mesma velocidade com que ele tentou derrubar o meu. Eu ainda estava ali, imóvel no centro daquele salão barulhento e ao mesmo tempo silencioso demais, sentindo o peso das chaves dentro da minha mão fechada, quando percebi que alguém observava cada detalhe da cena de longe. Não era um convidado qualquer, não era um curioso alimentado por fofocas, não era um funcionário da festa. Era Alexander Reed, o CEO. O homem mais poderoso daquela empresa, o tipo de pessoa que fazia qualquer ambiente mudar apenas pela presença. Eu vi parado diante do bar, segurando um copo que ele sequer havia levado aos lábios, com uma expressão indecifrável, não de pena, não de surpresa, mas de interesse. Um interesse preciso, calculado, como se ele estivesse assistindo a algo que já esperava acontecer. Quando nossos olhos se encontraram, senti uma estranha sensação percorrer minha pele, como se algo maior estivesse prestes a acontecer. Alexander não desviou o olhar. Não virou as costas como tantos outros. Ele largou o copo sobre o balcão, ajeitou o paletó com elegância natural e começou a caminhar na minha direção. A cada passo que ele dava, eu sentia as conversas diminuírem, os olhares mudarem, a atmosfera se transformar. Era como se o salão inteiro estivesse segurando o ar. Ele parou diante de mim, nem perto demais para me intimidar, nem longe demais para parecer distante. Seus olhos, claros e atentos, examinaram meu rosto como se procurassem algo que ninguém jamais havia tentado ver. Eu senti a respiração presa na garganta quando ele inclinou levemente a cabeça e falou, com uma calma que contrastava com o caos ao redor. Você não vai sair daqui assim. Aquela frase simples, mas firme, atravessou minhas defesas. Não era piedade. Não era curiosidade. Era respeito. Algo que eu não ouvia fazia tanto tempo que quase havia esquecido como soava. Antes que eu pudesse responder, ele estendeu o braço em minha direção, como um convite, não um convite romântico ou dramático, mas um gesto de dignidade. Um gesto que dizia, você merece ser tratada como uma pessoa, não como um objeto descartado. Por um instante, hesitei. Olhei ao redor e percebi todos os olhares fixos em nós. Pessoas com taças a meio caminho da boca, outras se inclinando para ver melhor. A amante de Mark, boquiaberta. E Mark. Mark parado no meio da pista, segurando a mão dela, encarando a cena com um choque tão genuíno que quase me pareceu cômico. Pela primeira vez naquela noite, eu não me senti pequena. Eu me senti observada de forma diferente. Vistas pela primeira vez, não pelo que eu era ao lado de Mark, mas pelo que eu era sozinha. Respirei fundo, ergui o queixo e coloquei minha mão no braço de Alexander. No mesmo segundo, o salão inteiro pareceu explodir em murmúrios. Era como se o chão tivesse tremido, como se o universo tivesse decidido, enfim, me devolver algo que eu nem lembrava que tinha perdido. Alexander colocou a outra mão em minhas costas, guiando-me com uma segurança impressionante, como se aquele gesto fosse completamente natural para ele. E, no entanto, para mim, era um acontecimento impossível. Enquanto caminhávamos juntos em direção à saída, eu senti uma energia tomar conta de mim, não orgulho, não vingança, mas liberdade. Uma liberdade silenciosa, mas intensa, que fazia meus passos ecoarem mais fortes que qualquer música tocando no salão. Mark deu alguns passos na nossa direção, puxando a amante pelo braço, como se quisesse impedir aquilo, como se tivesse percebido, finalmente, que havia perdido o controle. Ele abriu a boca para dizer algo,
mas o olhar gelado de Alexander o calou antes da primeira sílaba. O CEO não precisou levantar a voz, não precisou ameaçar. Bastou olhar. Um olhar que dizia que tudo tinha mudado. Quando chegamos ao saguão externo, longe dos olhares famintos do salão, Alexander parou ao meu lado, sem soltar meu braço, e falou com um tom mais suave do que eu imaginava ser possível para um homem do poder dele. Você merece ser tratada com respeito. E você não está sozinha, Angelina. Eu senti algo dentro de mim se partir, não de dor, mas de alívio. Alívio de finalmente ouvir palavras que devolviam um pedaço de mim que Mark havia tentado destruir. Antes que eu pudesse responder, meu celular começou a vibrar violentamente dentro da minha bolsa. Uma chamada. Depois outra. Depois mais uma. Mark. Eu podia sentir a urgência através do plástico, como se ele tivesse percebido tarde demais o valor do que tentou jogar fora. Alexander apenas ergueu uma sobrancelha e disse: Quando você estiver pronta, você decide como responder. Nós atravessamos as portas de vidro do salão, e o ar frio da noite tocou minha pele como um batismo, um recomeço, uma revelação. E foi assim, em menos de 5 minutos, que eu saí daquela festa não como a esposa humilhada, mas como a mulher que caminhava ao lado do chefe milionário do homem que tentou me destruir. Eu só não imaginava o impacto que aquilo teria no mundo de Mark, nem a força que estava prestes a despertar dentro de mim. Quando deixei a festa ao lado de Alexander, o ar frio da noite parecia carregar algo que eu não sentia havia muito tempo, clareza. Tudo estava ali, diante de mim, a humilhação, o fim, a libertação, e, principalmente, o início do que finalmente seria minha vida. Entramos no carro dele, um veículo elegante demais para alguém acostumada a viver nas margens da própria existência, e o silêncio que se instalou não era desconfortável. Era um silêncio onde, pela primeira vez em anos, eu não tinha medo do que viria a seguir. Alexander dirigia com tranquilidade, lançando olhares rápidos, mas atentos, como se estivesse calculando cada detalhe da minha reação. Eu, por outro lado, observava as luzes da cidade pela janela, sentindo que cada rua que passava era uma parte da minha antiga vida desaparecendo no retrovisor. Quando chegamos ao prédio dele, moderno, silencioso, com uma vista que parecia abraçar toda a cidade, ele me ofereceu algo simples: tempo. Não pediu explicações, não pressionou, não tentou preencher meus silêncios com respostas que eu não tinha. Apenas disse: você não precisa decidir nada hoje. E eu soube que ele estava certo. Pela primeira vez, fiquei em silêncio sem medo, sem tentar parecer perfeita, sem procurar validação. Eu apenas respirei. E naquela respiração, senti o peso de tudo o que havia suportado nos últimos anos se dissolver pouco a pouco. As chamadas no meu celular continuavam. 10, 15, 20, 30. Mark estava desesperado, eu podia imaginar a cena com uma clareza quase cinematográfica. Ele tentando manter a postura diante dos colegas, a amante se afastando dele assim que o escândalo começou, executivos cochichando, e o ego dele escorrendo pelo chão como vinho derramado. O homem que se achava intocável, perfeito, superior, agora não tinha nem a esposa que desdenhava, nem a reputação que ostentava. Quando finalmente decidi desbloquear a tela, li todas as mensagens dele. Angelina, volta aqui. Isso foi um mal-entendido. Não faz isso comigo. Me atende agora. As últimas pareciam puro pânico. Eu não senti pena. Não senti raiva. Apenas senti uma estranha paz. A mesma paz que se sente quando a tempestade finalmente passa e você percebe que ainda está de pé. Eu escrevi apenas 2 palavras, simples, definitivas e irrefutáveis. Você está demitido. Não era vingança. Era justiça. Era consequência. Era o fim que ele mesmo construiu, peça por peça, até que não houvesse nada para salvar. Alexander acompanhou tudo em silêncio, como alguém que entende a importância daquele momento. Quando olhei para ele, vi algo que não esperava: respeito. Um respeito profundo, sincero, que me atingiu com mais força do que qualquer humilhação sofrida naquela noite. Ele então me contou algo que eu jamais teria imaginado,
que já sabia do meu talento. Que, por diversas vezes, recebeu relatórios, projetos e apresentações de Mark com detalhes visuais que claramente não haviam sido feitos por ele. Que a empresa inteira comentava sobre a habilidade milagrosa dele de criar apresentações impecáveis. E que, um dia, por curiosidade e desconfiança, ele pediu para analisar os arquivos originais. Seu nome estava nos protótipos, Angelina, ele disse. Naquele instante, senti meu corpo estremecer. Tudo o que Mark tirou de mim, reconhecimento, voz, identidade, alguém finalmente estava devolvendo. A partir daquela noite, minha vida começou a mudar com uma velocidade que eu jamais teria imaginado. Não porque um homem milionário apareceu, e sim porque eu, pela primeira vez, decidi colocar meu próprio nome no que eu fazia. Decidi voltar a criar. Decidi voltar a existir. Alexander me apresentou arquitetos, designers, contatos que eu jamais teria alcançado sozinha naquele momento. Mas ele nunca me deu nada pronto, ele abriu portas. Eu atravessei todas elas por mérito próprio. Comecei com pequenos projetos, apartamentos minimalistas, escritórios particulares, reformas de ambientes antigos que se transformavam em espaços vivos nas minhas mãos. Depois vieram convites maiores. Meu nome começou a aparecer em revistas digitais, depois em eventos locais, até que finalmente recebi minha primeira proposta de destaque, um projeto assinado por mim, com meu estilo, minha alma, minha história. Enquanto eu renascia, Mark afundava. Alexander me contou semanas depois que a diretoria exigiu a retirada imediata dele da empresa após descobrir manipulações, relatórios falsos e desempenho mascarado. Parte disso já era suspeita antiga, parte veio à tona pela própria boca de pessoas que antes fingiam admiração por ele. A amante? Desapareceu assim que percebeu que ele não tinha mais nada a oferecer. Ele voltou para o pequeno apartamento onde morava antes do casamento, cercado de fracasso, silêncio e arrependimento. Tentou me procurar mais 2 vezes. Eu não respondi nenhuma. Alguns destinos não precisam da nossa participação. Bastam as consequências. Quanto a mim, eu me reconstruí. E dessa vez, não para alguém. Por mim. Eu aluguei meu próprio espaço de trabalho, com paredes brancas que foram, aos poucos, se enchendo de esboços, paletas de cores, amostras de tecido e projetos fechados. Cada nova criação era como costurar uma parte de mim que havia sido rasgada. Cada cliente que aprovava meu trabalho era um lembrete de que eu nunca fui fraca, apenas estava presa nas mãos erradas. E Alexander, ele continuou presente. Não como um salvador, mas como alguém que enxergou meu valor antes mesmo de eu lembrar que ele existia. Com o tempo, e apenas com o tempo, nosso vínculo deixou de ser circunstância e se transformou em algo real. Algo leve, baseado em respeito, admiração e liberdade. Ele nunca tentou me moldar. Nunca tentou apagar minhas decisões. Nunca usou o poder contra mim. E isso era tudo que eu precisava para entender que amor e controle jamais deveriam caminhar juntos. Hoje, quando fecho os olhos, ainda vejo o momento em que Mark jogou as chaves no meu peito. Mas agora, aquela cena já não dói. Porque eu sei exatamente o que aconteceu nos 5 minutos seguintes, e em todos os meses que vieram depois. Meu nome é Angelina. Eu fui humilhada. Eu fui subestimada. Eu fui apagada. Mas eu renasci. E desta vez, ninguém mais vai me calar. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!